Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. Se você chama uma relação de namoro ou de noivado, não muda o fato de que o corpo do outro não te pertence. Eu vou repetir. Se você chamar a relação de namoro, não muda o fato de que não é seu. Não muda. Não muda o mandamento porque você chamou de namoro. Quando Davi adulterou, veja bem, Davi estava lá, ele olhou para a vizinha, mandou chamar a vizinha. Vocês estão ligados? Já viram a Record? Davi adulterou, o Natan chegou com ele e falou assim, deixa eu contar uma história. Ele conta a história de um cara que roubou a propriedade do outro. Mas por que Natan faz isso? Me explica. Davi adulterou pecado sexual. Natan vai confrontar, ele conta a história de um cara que tinha muito, e pega aquilo que não era dele. O que é a cobiça? É o foco naquilo que você não tem ou ainda não tem. A cobiça é o foco naquilo que você não tem ou ainda não tem. Ou, na verdade, aquilo que você não tem. Independentemente daquilo que você tenha. Davi era casado com dezenas de mulheres. Ele podia fazer sexo certamente naquela noite. Por que ele escolhe a vizinha? Que não era dele. Porque a lascívia vai sempre focar no que você não tem. O contrário da lascívia chama gratidão. Eu pensei que o contrário da lascívia era o quê? É gratidão. Gratidão é o foco naquilo que você tem, é o contentamento no que você tem. Se você não aprender o princípio do contentamento quando é solteiro, não vai aprender porque colocou um anel e casou. Você vai levar o mesmo problema de caráter para o casamento. Porque no casamento tem alguns solteiros que falam assim, uma vez eu fui no retiro, o menino falou assim, Davi, eu posso fazer sexo todos os dias na lua de mel? Olha a preocupação do sujeito. O pessoal que come muito Ruffles, né? Eu falei, velho, você pode fazer, mas dá cãibra, né? E o menino estava, ele falou assim, porque são 15 anos esperando. Eu imaginei aquela represa, velho, em cima da pobre da mulher. E porque ele falou assim, não, porque eu não faço sexo. E a gente acha, mas o dia que eu fizer sexo, eu paro de pecar, eu vou resolver todos os meus problemas de cartão de crédito, de lascívia, de cobiça. Eu nunca não vejo mais pornô, porque eu só vejo pornô porque eu não faço sexo. No dia que eu fizer sexo, eu não vejo mais pornô. Deixa eu contar uma coisa. A cobiça é o foco no que você tem. Perdão, do que você não tem. Não interessa que você tenha. Você vai ter a sua esposa, o seu esposo, sabe o que vai fazer? A cobiça vai te chamar porque você não tem. Você vai ter o seu esposo e a amante, ou o Tinder, mas vai ter alguma coisa que não é sua. No mundo, você pode ser o maior pegador do mundo, vai ter sempre uma coisa que não é sua. E a cobiça vai te apontar para lá. Então é uma questão de entendimento do seu próprio sistema. Vocês estão me acompanhando? Então o fato de eu chamar isso aqui de namoro não muda o mandamento. E eu preciso tratar essa pessoa com amor e não com cobiça. Então, os namorados, muitas vezes, querem desfrutar da sexualidade do casamento sem assumir as responsabilidades definitivas. Você não quer assumir a responsabilidade de levar a pessoa toda. Você quer apenas desfrutar de algumas benesses. E isso é uma espécie de objetificação do outro. Não existe estágio intermediário entre casado e solteiro. Não tem um estado intermediário no qual, eu não sou casado, mas eu posso. Eu posso tratar esse corpo como se fosse meu. Não é meu. E a prova de amor é justamente tratar como algo que não é meu. Essa é a grande chamada das Escrituras, né? A lascívia e a cobiça, o uso do corpo centrado no ego, gera uma infantilização. E o amor é focado na gratidão, no contentamento, no domínio próprio, centrado em Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é para adulto, é a palavra da liberdade. E o namoro precisa refletir isso, a relação antes do casamento precisa refletir isso. Amém, irmão?
Hebreus 13, 4 diz assim: o casamento seja honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então a Bíblia fala sobre imoralidade em vários lugares. E o que é imoralidade? Imoralidade, basicamente, são relações sexuais fora do contexto do casamento. Imoralidade é o que a gente pode traduzir por relações ilícitas. Ilícitas tem a ver com a lei. Então, Paulo e Jesus não inventaram o mandamento, eles estavam baseados no Velho Testamento. Quando Jesus foi perguntado sobre casamento, você sabe o que ele disse? Ele falou de Gênesis. Então, o Novo Testamento não muda nada o que está lá em Gênesis, que deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e se tornará uma só pessoa. Portanto, a relação sexual, ela é um adendo da relação final, fatal, de se unir com aquela pessoa no casamento. Essa é a verdade das Escrituras. Agora veja, eu não sei se você se convence quando lê esses textos, porque não é, na sua cabeça, talvez, não é, o problema não é se a Bíblia tem textos que condenam ou não a relação antes do casamento. Na sua cabeça, talvez a luta seja mais profunda. Talvez a Bíblia já não importe muito para você. Talvez a Bíblia não tenha tanta autoridade assim na nossa vida. E aí que a crise se agrava. É quando a gente abandonou a Escritura. Ou talvez para você não, você fala assim, cara, eu quero tudo isso, eu acredito, eu entendi, mas eu não consigo. Eu sei que eu devo fazer isso, mas não consigo. E eu queria dizer que eu te respeito profundamente. E você precisa reconhecer a sua incompetência diante do seu desejo. Reconheça, você não consegue. Você vai glorificar a Deus na medida em que depende dEle. Nós só glorificamos a Deus na medida em que precisamos dEle para fazer as coisas que Ele mesmo nos manda fazer. Então, nós não vamos conseguir santificar a nossa relação sozinhos. Nós não vamos conseguir pela força, pela repressão do desejo. Eu preciso da graça de Deus, que não é apenas um dom imerecido. A graça de Deus é o poder de Deus para me ajudar, para me educar. Tito 2,11 diz assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os, para que eles possam viver de maneira, eu estou parafraseando, para que eles possam viver de maneira piedosa, santa, nesse mundo. É um processo de educação, que inclui acertar e errar, mas tem que incluir uma disposição de arrependimento no coração, que é uma disposição de afastar-se daquilo. Se você não tem uma disposição no coração de arrependimento, você simplesmente não está se arrependendo. Arrependimento não é apenas uma tristeza emocional. Arrependimento é uma disposição interior de se afastar daquilo que Deus condena. E te leva a uma dependência de Deus. Então, eu sei que não é no seu braço, não é na sua força. Mas é preciso que haja essa dependência do Espírito Santo, essa disposição do nosso interior. A graça, então, nos capacita a viver a vontade de Deus para nós e nos ensina a como lidar com a frustração. Cuidado para não fazer do outro a fonte de felicidade. Você precisa de felicidade. Você precisa aliviar. Não a tensão sexual apenas. Eu estou falando da vida. A vida é dura, é difícil, não é isso? Você precisa aliviar, você precisa o quê? De conforto, de consolo. Você tem um momento que você está estressado. A gente acaba usando o outro como escape, como... Às vezes é pornografia, mas muitas vezes é o outro mesmo. A gente confia que aquela relação, aquela interação sexual que gera prazer, vai ser a nossa garantia de felicidade. Como é que eu vou tirar isso da minha vida? Meu Deus do céu, como é que eu vou ver sem isso? Como é que eu vou ver sem isso? Deus tem que fazer alguma coisa, porque... você está dizendo então que quando vier o desejo e a necessidade de felicidade, de desestressar, desaliviar, eu vou chegar a Jesus e falar, Jesus, estou aqui. Mas o que eu quero é transar, o que eu quero é sexo. Como é que Jesus vai me dar isso?
Jesus não vai te dar o que você está pedindo exatamente, Ele vai te dar o que você precisa. E o que você mais precisa é exatamente mudar o que você está pedindo. Porque Jesus não é seu funcionário, Ele é o sujeito da relação. Você, veja, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quisereis e vos será dado. Se as minhas palavras estiverem em vós, então, quando você mudar, se você apresentar a Deus, Deus, eu não estou dando conta, eu preciso disso aqui, eu preciso me desaliviar, é igual o Salmo 121, olhe para os montes, onde virá o meu socorro. Cadê o Tinder? Cadê a menina? Cadê o rapaz? De onde virá o meu socorro? Aí o salmista fala, o meu socorro vem do Criador, não vem da criatura. E socorro aqui pode ser conforto, consolo, alívio. O seu problema é esse, você está colocando a sua felicidade em alguém.